Muito bem, estamos aqui novamente com o nosso compromisso de fazermos o estudo da semana. Nós que compartilhamos esse estudo com os nossos irmãos do SEMI, Centro Espírita Maria Emília, aqui em Guarujá, e também deixamos à disposição no Facebook e também no YouTube para o público em geral. Nós estamos hoje com a nossa 5ª reunião de estudo por vídeo e estaremos nesse período de 30, 40 ou 50 minutos aproximadamente. Como nós temos e estamos sendo graciosamente contemplados com a possibilidade de concluirmos o material que preparamos durante a semana, estaremos aqui preparando esse material para que possamos aprender um pouquinho mais acerca da doutrina dos espíritos. Sejam todos os amigos que estarão a qualquer momento assistindo esse material, sejam todos bem-vindos e vamos hoje dar continuidade. Nós já iniciamos há 4 semanas, essa é a 5ª, e hoje nós estaremos dando sequência nos estudos que nós preparamos acerca da doutrina, tudo retirado das obras básicas, e também trabalhamos junto às apostilas da Federação Espírita Brasileira. Nós também fazemos as nossas pesquisas, agradecemos imensamente ao site da Evelyn, lá do norte do país, Conhecendo o Espiritismo. Estamos sempre acompanhando também para buscar atualizações e conseguirmos ter o melhor material possível para deixarmos para os nossos irmãos. Hoje nós estaremos com alguns slides trabalhando os pontos principais da doutrina espírita. O objetivo é que nós consigamos verdadeiramente ampliar a nossa visão acerca desse estudo, acerca da vida. E como toda reunião, nós sempre temos a proposta de fazermos nesse período a união de almas, onde nós, do plano encarnado, e os nossos mentores, nossos amigos do plano espiritual, sempre estarão nos acompanhando, estarão presentes, e é com eles que a gente se une para iniciarmos o trabalho, o estudo desse momento, dessa noite. E assim, vamos elevando o nosso pensamento, agradecendo ao Pai a oportunidade de estarmos tendo condições, fazendo com que a nossa vida consiga adquirir uma boa base para entendermos bem tudo o que nos acontece, para nos conhecermos um pouquinho mais acerca da nossa existência, para entendermos sobre a vida espiritual, uma vez que essa doutrina abençoada nos traz a informação, nos traz o conhecimento que nós somos criaturas divinas, espíritos imortais, criados por Deus, e nós aqui estamos buscando mais um momento de aprendizado. Obrigado aos mentores amigos, obrigados ao Mestre Jesus, que é o governador desse nosso planeta, e também, principalmente, obrigado ao nosso Criador, a Deus, nosso Pai, aquele que permite que nós sigamos em frente, com o coração sempre buscando aprimorar o ser, a criatura divina criada por Ele. E assim, então, vamos dar sequência aqui aos nossos estudos. Bom, os principais pontos da doutrina
espírita. Tá? Princípios espíritas, como funcionamento para a construção da doutrina espírita em seu tríplice aspecto. Na aula anterior, no estudo anterior da semana passada, nós já fomos bastante criteriosos no aprendizado, entendemos perfeitamente que a doutrina espírita é uma ciência, é filosofia e é religião. E aí nós buscamos esse entendimento, porque na filosofia nós entendemos quem nós somos, de onde nós viemos, o porquê que nós estamos aqui e muitos outros fatores que nós estudamos. A ciência nos mostra a forma de que nós conseguimos provar quem verdadeiramente nós somos e as ideias principais possam ser trazidas a público, trazidas para a vida, mas unindo a parte da matéria com a parte espiritual, aí nós conseguimos entender bem e mostrar aos nossos irmãos do planeta o porquê que verdadeiramente a ciência ela deve ser muito respeitada, pois não tem como negar quando os fatos são apresentados através da ciência. E religião, onde nós fazemos aquela ligação com Deus, nós espíritos hoje encarnados, com o processo de reencarnação, onde nós esquecemos de tudo, de todas as vidas pregressas, e a partir daqui já temos condições de, através desses conhecimentos, aprimorar esse contato com o mundo espiritual, essa ligação que já é instintivamente, ela existe em todos os seres. Portanto, é um privilégio muito grande ter todo esse material que os espíritos trouxeram, que o Allan Kardec codificou e que nós estamos buscando entender, aprender e com esse aprendizado ver o maior sentido da vida. Nós que vivenciamos um momento no planeta único para essa geração que aqui está, onde nós temos o planeta todo passando por momentos onde verdadeiramente todos estão tentando entender a vida, não tem mais como negar que existe algo a mais do que a matéria, mesmo que a maioria ainda da população terrestre mantenha-se ainda muito vinculada à matéria, mas com toda essa situação criada nesse momento onde um vírus veio, se espalhou pelo mundo todo, e aqui todos estão tentando compreender o porquê, como isso pode acontecer e o que fazer daqui para frente. E o mais importante é todos se fundamentarem em conhecimentos e trabalhem a parte filosófica, a parte científica e a parte também da ligação com o nosso Criador, pois a partir daí nós conseguimos ganhar força e temos condições de seguir adiante com mais calma dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e podermos rever tudo o que nós até hoje aprendemos, vivenciamos e compartilhamos com os nossos irmãos, quer sejam na família consanguínea, quer seja nas famílias que se reúnem para atividades, como, por exemplo, profissional ou de recreação, qualquer que seja, ou que nós consigamos iniciar e rever a melhor forma de uma integração maior, de um respeito mútuo e de um auxílio, onde nós buscamos nas orientações que Jesus Cristo aqui deixou, buscando e pedindo e informando a todos nós que é só pelo amor, pela fraternidade, é que nós conseguiremos seguir e encontrar essa paz que tantos precisamos. Então vamos dar
sequência agora no nosso slide número 3, sobre os pontos principais da doutrina espírita, e o principal deles, dos pontos que a doutrina trabalha, todo o conhecimento espírita, todos os ensinamentos, inicia por Deus. Nós que estamos aqui no cristianismo, nós estamos já entendendo como nós estamos fazendo para compreender esse ser maior, que é Deus. Nós vamos buscar, agora está chegando a nossa irmã Enilda, para compartilhar conosco o estudo da noite. Então vamos juntos seguir aqui. Enilda, está me ouvindo? Já conseguiu habilitar seu som? Você tem esse poder de habilitar o vídeo e o som. Assim que você conseguir, seja à vontade para se comunicar, para que nós possamos seguir juntos o nosso estudo da noite de hoje. Nós estamos aqui, então, iniciando o nosso estudo, e a doutrina, como estávamos falando, a doutrina, todo ensinamento inicia sempre com o primeiro entendimento. Será que nós temos condições de entender sobre o nosso Criador? Deus é eterno, imutável, imaterial, único, oniponente, soberanamente justo e bom. Nós temos todas as melhores referências já. Agora nós precisamos de trazer Deus para dentro de nós e a partir daí nós conseguirmos entender um pouquinho o que Jesus aqui deixou explicado. Nós temos uma definição, os espíritos, quando da codificação, eles deixaram claro para o nosso codificador, para o Allan Kardec, que nós ainda não temos condições plenas de conhecer, de entender Deus. Nós precisamos apenas de uma definição e acreditar. Não que isso seja um dogma, Deus não é um dogma. Por todos nós, instintivamente, já trazemos um poder superior e nós existimos, aqui nós estamos. Existe um Criador para tudo. Então, Deus, eles deixaram a seguinte definição: Deus é inteligência suprema e a causa primeira, a causa primária de todas as coisas. Então, nós temos dois elementos no universo, que é o elemento espiritual e o elemento material. E acima deles, Deus. Ficamos aqui aguardando só a participação da nossa irmã Enilda, que está acompanhando, mas vamos dar sequência enquanto ela consegue fazer a habilitação do som e do vídeo, caso ela possa. Então, entre os pontos, o primeiro é esse, Deus. Deus que é eterno, imutável, imaterial, único, oniponente, soberanamente justo e bom. Tudo isso nós já temos dentro do nosso conhecimento e do coração. E precisamos agora aprender como trabalhar com tudo isso. Deus criou o universo que abrange todos os seres, animados e inanimados, materiais e imateriais. Seres materiais, o mundo visível ou corpóreo. Seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, dos espíritos. Portanto, esses são os primeiros pontos que nós precisamos de trabalhar e gravar bem dentro de nós. Pois, sem nós termos esse conceito, nós até poderíamos, por exemplo, como muitos irmãos nossos espalhados pelo globo, não acreditar em Deus. Com alguns que nós já tivemos a possibilidade de conversar a respeito, eles não acreditam em Deus, mas falam de um poder superior, ou então se refere ao universo como sendo esse poder
que criou tudo, que organizou tudo, mas nós aqui, os Espíritos já nos trouxeram realmente essa possibilidade, né? Essa verdade, essa certeza para dentro de nós. E quando eles falaram, dentro de nós ficou mais frisado e despertou aquilo que instintivamente nós já trazemos. Mesmo aqueles irmãos nossos que ainda vivem mais primitivamente, por exemplo, como selvagens, todos eles olham para o alto, se concentram e imaginam esse poder, criador sobre eles. E a partir daí, eles transcendem os seus pensamentos e buscam entender um pouquinho sobre a criatura que eles são. E nós, que já temos a possibilidade de estarmos na condição de refletir mais profundamente, de estudar, temos um material tão mais profundo, codificado, deixado à disposição da humanidade, e a partir daqui, essa doutrina, que é a filosofia, que é a ciência, que é a religião, nós estaremos buscando todas as interpretações, todo esse aprendizado e trazer ele para dentro da nossa vida. A partir daí, certamente, nós conseguiremos mover dentro de nós ainda as questões que nós precisamos de trabalhar, as questões do nosso ego, da nossa personalidade ainda inicial na evolução espiritual. Mas falando em evolução, vamos dar sequência. Ainda falando de Deus, nós temos lá no Livro dos Espíritos a pergunta número 4, onde o Allan Kardec fez a pergunta para os Espíritos de onde a doutrina encontra a resposta capaz de provar a existência de Deus. Todo materialista, e o Allan Kardec era um cético, um cientista, ele queria respostas que faria com que ele tivesse como mostrar também para todos as questões que ele iria desenvolver a partir de então. E a resposta que os espíritos deram foram: na lei de causa e efeito, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Ou seja, se nós buscarmos toda atitude que nós temos, ela gera um efeito. Se nós analisarmos esse efeito, nós vamos entender o que nós fizemos para causar aquele efeito. E assim, se existe todo esse nosso universo, nós daremos sequência daqui a pouco, em mais um slide, onde a nossa razão fará com que nós entendamos isso. Se nós buscarmos compreender bem, compreender melhor como nós somos, nós estaremos analisando e vamos buscar quem teria esse poder de criar, por exemplo, um corpo como esse nosso que nós utilizamos. A ciência aqui, física, não tem essa possibilidade. Quem tem a condição, por exemplo, de criar um planeta, de criar todo esse universo? Esse é o efeito, essa é a causa. Então, nós vamos buscar quem foi que fez tudo isso, por isso que nós sabemos que tem uma inteligência superior que gerou tudo isso. Oi, Enilda, tudo bom? Tudo bem. Maravilha. Que bom que estamos juntos novamente. Desculpa o atraso. Imagina, é sempre bom, não importa a hora. Eu até deixei um convite no grupo para que aqueles que porventura não tivessem possibilidade de chegar, a hora que quisesse, poderia acessar, que nós estaríamos recebendo com todo amor, com todo carinho. Tá bom? Eu não estava conseguindo visualizar. Estava ouvindo você, mas não conseguia ligar o
o vídeo. Agora já habilitou, né? Eu já vi. Aham. Tá ótimo. Então, Enildo, no nosso estudo de hoje, vamos tratar dos pontos principais da doutrina espírita, né? E como o nosso estudo sempre começa, quando você pega a primeira obra da codificação, que é o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é sobre Deus, né? E aqui nós estamos buscando trazer um pouquinho para formular realmente, nós já temos a resposta do Livro dos Espíritos, que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas tem muito mais para se falar de Deus, para se entender de Deus, né? O que Com você certeza. faria, o que você poderia já falar sobre o seu entendimento sobre Deus? É difícil definir Deus, né? É verdade. Bem difícil. Porque ele é imaterial, né? Muitos definem Deus como se fosse uma pessoa, né? E ele não é uma pessoa, né? Ele é um espírito e é uma que a gente não vê, só sente e sabe, né? Que ele é Deus, que ele é o superior por conta das suas obras, né? Que atesta que ele é perfeito, que ele é bom. Então, eu não consigo muito definir Deus, não. Essa é Eu sei uma que ele é das. um ser, que ele é o ser superior, que criou tudo, né? E a gente sabe como a gente estuda um pouquinho, sabe que ele é perfeito, que ele é imutável, imaterial, bom, justamente, né? Exatamente. Acho que é isso que eu consigo definir Deus. A Pois gente é, não consegue defini-lo, né? Consegue sentir e saber através daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vê, que ele é esse Deus, né? inclusive quando nós passamos, principalmente por situações mais dolorosas, mais difíceis, geralmente a gente recorre a ele, né? É Mesmo, verdade. mesmo aqueles que não acreditam na existência de Deus, para quem já tem isso muito firmado dentro de si, é até difícil de entender como alguém poderia não acreditar na existência de Deus, pois nós passamos por tantas situações onde nossos sentimentos ficam deficitários diante da vida, e aí nós recorremos ao Pai, porque só assim nós entendemos e vemos sentido em prosseguirmos, É verdade. principalmente nos momentos mais dolorosos. Hoje mesmo, participando de um outro grupo que nós estamos, uma irmã nossa, ela recorreu ao grupo para falar do momento que ela estava vivendo e naquele momento a mãe estava desencarnando. E ela estava ali passando, mesmo assim ela se comunicou pelo carinho que todos sempre demonstram nesse grupo que nós participamos, e ela deixou ali, relatou ali aquele acontecimento. Ela acabou falando que ela estava confortável porque ela estava tendo sustentação ali, tanto espiritual quanto também da parte física, né? Os médicos estavam cuidando direitinho daquele momento, e naquele momento ela falou: olha, minha mãe acabou de desencarnar. E aí, nesses momentos, mesmo quem não, nós não a conhecemos pessoalmente, é só através virtual, né? Através desses grupos que são criados, Uhum. espíritos que se unem ao longo da vida e acabam mantendo ali um período de confraternização, de ajuda mútua. E ali todos nós sentimos e gostaríamos de estar perto para poder acalentar, abraçar e auxiliar naquele momento, né? E deixamos cada um ali o seu carinho para ela. Então, nesses Certo. momentos que todos nós passamos, é que verdadeiramente nós entendemos que Deus nos traz e nos leva conforme a necessidade que nós temos, pois Ele sabe de tudo o que acontece, né? Nós temos no Evangelho
E não existe, não cai uma folha sem que Deus saiba que aquilo esteja acontecendo. Então, a princípio, nós temos dentro de nós essa força que nos move, essa fé que nós temos em Deus, e a partir daí, mesmo quando a gente ainda muito ligado na matéria, não conseguimos, em determinados momentos, nós erramos, né, por sermos imperfeitos ainda, mas quando nós olhamos para Deus, pensamos em Deus, nós temos a possibilidade de nos arrepender do que fizemos e das falhas que cometemos e pedir a Ele o perdão e buscarmos. E a doutrina vem nos trazendo toda a condição que nós temos nesse entendimento, porque Deus coloca todos nós juntos uns com os outros para que nós possamos nos ajudar. E isso daí é uma força que Deus tem, onde cada um pode auxiliar o próximo. Jesus deixou bem claro isso, e agora ele veio novamente através da doutrina espírita, trazendo, através de outros espíritos já mais elevados, todos esses ensinamentos para que nós possamos voltar lá atrás e entender o que Jesus falou, pois nós não temos condições. Jesus é o mais próximo de Deus que nós temos como referência, certo? É verdade. E eu acho também que as nossas imperfeições e às vezes a nossa pouca fé é falta de conhecimento mesmo, né? Da nossa ignorância, a falta do conhecimento. É uma ignorância por não ter conhecimento, né? Então, quanto mais a gente vai avançando nesse conhecimento, vai conhecendo a nós mesmos, conhecendo a Deus, a natureza, né? A gente vai fundamentando essa fé, né? E acreditando realmente que a gente não vê, né, Deus, mas a gente sabe que Ele existe, né? E Ele está dentro de nós e cada vez vai ficando mais forte essa fé. Não aquela fé em acreditar cegamente, né? Mas aquela fé racional, né? De que existe, né, o outro lado, que nós somos matéria e espírito, né? E espiritualmente a gente existe realmente e que a gente pode sentir Deus, né? Através de todas as formas. Tá certo. Bom, eu vou dar então sequência aqui agora no próximo slide para que nós possamos ir fundamentando, né, esses pontos principais, já que a doutrina espírita ela inicia realmente nos colocando Deus, nos colocando diante de Deus, de alguma forma, através dessa busca do conhecimento, e aí desperta dentro de nós a vontade de entender verdadeiramente um pouquinho mais além. Então, vamos dar sequência. Então, nós temos na doutrina, por exemplo, mais um ponto, um dos pontos principais, que é a pluralidade dos mundos habitados. Tá? A encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Então, a doutrina, os espíritos nos mostraram claramente, e nós já estudamos aqui na nossa ciência que existe, que a Terra não é o único mundo, né? Que nós temos, por exemplo, outros planetas no nosso sistema solar, nós temos vários sistemas estelares formando as galáxias, e assim vai evoluindo até que a gente consiga entender que todo esse movimento, todos esses astros formam esse universo, né? Pelo menos esse universo conhecido. E é claro, hoje a ciência já está bastante na parte física também. Nós temos aí a física quântica e nós temos muitas áreas da ciência que estudam o universo. O homem já teve a possibilidade de sair da Terra, né, ir até o nosso satélite aqui pertinho, a Lua, e nós temos muitos equipamentos investigando diversos pontos do universo, e isso já não tem mais dúvida para ninguém aqui no planeta. Muito embora ainda tenha alguns que, por ignorância mesmo, ignorância no sentido de conhecimento, né, e ainda está voltado só para a matéria aqui, a sua vida particular.
mas nós sabemos hoje, estudando a doutrina, e isso não importa. O que importa é que nós estamos vivenciando aqui um momento onde cada um tem a sua jornada realmente, a sua programação. As pessoas que não têm esse interesse ainda em expandir um pouquinho mais a mente, é porque a necessidade se faz que ela cumpra os seus deveres ali naquele âmbito particular dela. Por isso que é muito importante que a gente jamais julgue ninguém e que nós sempre tenhamos respeito, e quando estivermos próximo, auxiliando alguém nesse sentido, é porque nós já temos essa possibilidade. E a partir daí nós vamos buscando esse aprendizado até para que nós tornemos esses momentos, né, conforme aquele que eu relatei da nossa irmã, mais calma de poder enfrentar, mais tranquilidade, serenidade, pois é assim que se deve fazer, pois a guerra não leva a lugar nenhum, correto? É verdade. Como a gente já aprendeu que não, nós fomos formados, mas não todos de uma vez, cada um foi formado no seu tempo, né? Todos foram criados e a criação se vem se dando ao longo do tempo, que cada um também está no seu momento evolutivo, né? Não estamos todos no mesmo padrão. Uns estão mais atrás, outros estão juntos, outros estão à frente, né? E assim a É, gente vai seguindo, né? nesse mesmo slide aqui, então, a encarnação e reencarnação dos espíritos na Terra e em outros mundos. Então, nós vamos aprender na doutrina que nós vamos evoluindo também, esses mundos vão evoluindo, e os habitantes de cada mundo, ele vai se graduando, e caso ele não tenha possibilidade de, por exemplo, numa próxima reencarnação, encontrar condições vibratórias para habitar aquele mundo, certamente ele estará se habilitando para um outro, ou ainda mais atrasado, né, evolutivamente, ou até mesmo se ele se adiantou, ele tem condições de habitar um mundo mais adiantado também. Nós estamos em plena transformação, né? Então vamos abrir aqui mais um slide, ainda dentro da agora nós falamos da pluralidade no anterior dos mundos habitados, agora mais um ponto principal que a doutrina estuda: pluralidade das existências, né? Então aqui nós já falamos de alma, tá? O que é alma, né? A alma é o nome dado ao espírito quando ele está encarnado. Então Allan Kardec, para separar bem uma coisa da outra, ele na codificação colocou: espírito é aquele que está desencarnado. Todos nós somos espíritos, mas quando nós estamos encarnados, somos denominados de alma. Então, a alma progride e se depura submetendo-se à prova de uma nova existência. Todos nós temos muitas existências. Isso daí já é mais um conhecimento que a doutrina vem colocando. Como nós ainda estamos muito no começo dos nossos estudos, e os conhecimentos espíritas, nós temos 5 obras na codificação, fora todas as outras subsidiárias, né? E todas as outras que depois vieram, por exemplo, através de Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco e outros médiuns, espalhados aí pelo nosso planeta. Então, nós estamos com um material muito grande para estudar. Então, nós estamos hoje apenas pincelando esses principais pontos para que nós possamos dar continuidade paulatinamente, passinho de bebê ao longo do nosso estudo. E olha, Nildo, eu vou confessar para você, todas as vezes que eu começo a estudar, qualquer que seja a obra, uma obra que eu já tenha lido 10 vezes, porque nós que estamos na doutrina espírita já faz um determinado período, às vezes já lemos uma obra uma vez, depois passa um tempinho, você pega novamente, lê novamente, aí você parece que entendeu tudo, mas aí tem novos pensamentos que vão surgindo, novos entendimentos, ou seja,
essa doutrina progressista, porque a doutrina espírita ela é progressista, né? Ela não fica parada também. Por que ela é assim? Porque nós também vamos progredindo. E o nosso entendimento, o nosso olhar para o mesmo tema, quando nós já avançamos evoluímos um pouquinho mais em termos de conhecimento, em termos de aprimoramento de sentimentos e tudo mais, nós vamos mudando o foco. Então, a partir daí, todas as vezes, agora, por exemplo, que começamos a fazer esse estudo aqui por conta de toda essa contingência da vida que está acontecendo, não estamos podendo nos reunir na casa espírita, onde nós estudamos bastante lá também, e aí você começa ali no beabá, e você vai, parece que frisando, colocando mais firmeza em tudo que você já fez e vai ampliando um pouquinho mais a sua visão. Correto? Certo. E mais 2 itens aqui nesse slide que é importante que nós façamos a reflexão. O objetivo da reencarnação é expiação e melhoramento progressivo da humanidade. Então, para isso é que existe a reencarnação. Aliás, essa semana eu recebi uma indagação de uma pessoa amiga também, me escreveu dizendo assim: Lázaro, alguma obra que você já leu, você tem conhecimento de em algum local onde está escrito que o espírito ele pode evoluir sem ter que reencarnar? O que você acha? Depende, né? Eu acho que se ele já progrediu, ele pode evoluir em outros mundos, né? Sem ter que reencarnar. A gente sabe que a gente reencarna aqui na Terra porque a gente ainda não tem condição, né, de habitar outros mundos mais evoluídos, com outra energia. Assim que a nossa energia se transforma e a gente evolui, né, em todos os sentidos, a gente passa para outros mundos. Então não precisamos mais reencarnar, né? A gente evolui sem precisar Quando, reencarnar. Vamos evoluir em outros globos. quando a gente passa para outro globo, você está querendo dizer que a gente vai reencarnar lá, nesse outro, é isso? Não sei se seria reencarnar. Reencarnar acho que é para o nosso globo, né? Porque esse corpo material é adequado para aqui, para o nosso planeta, né? Nos outros planetas, aí seria adequado ao tipo do planeta, né? A gente não sabe quais são os corpos que a gente vai ter nos outros planetas, qual é a roupagem que a gente vai ter lá. Então, reencarnar é só a carne, a gente vai falar de carne, reencarne, né? Então, é aqui no globo. Mas, como espírito, a gente pode evoluir, sim, em outros Então, mundos, né? então Mas aí a vamos. gente teria que ter adequado ao padrão daquele globo, né? Ao longo do nosso Aquele estudo, espaço. nós vamos sempre deixar bem claro todas essas questões. Nós vamos aprofundar mais cada item desses que nós estamos aqui pincelando, nós vamos passar. Um dos pontos que nós já vimos hoje aqui é que existe no universo só 2 elementos, o elemento material e o elemento espiritual, sem contar Deus, que nós ainda não temos condições plenas de entender, né? Então, como os outros globos, os outros planetas, por exemplo, vamos falar mais simples, né? Os outros planetas, eles também têm a sua massa material, tá? E quando esses planetas são habitados, isso significa que existe lá uma matéria que é utilizada também, conforme você falou, os espíritos que habitam aquele planeta, eles utilizam corpos adequados à atmosfera daquele planeta, tá? Então, é importante que nós deixamos isso bem claro, porque nós estaremos sendo acompanhados por irmãos que estão chegando, principalmente nesse começo, né, de estudo da doutrina,
e às vezes pode confundir um pouquinho. Então, deixando bem claro, é assim, existem dois elementos, a matéria e o espírito. Quando o espírito está utilizando um corpo, quer seja aqui na Terra, quer seja em outro planeta, ele está utilizando um corpo material. Esse corpo material, ele é composto e adequado à atmosfera daquele planeta. Tá? Pode ser que esse planeta seja um planeta mais evoluído do que, por exemplo, o nosso da Terra. Isso significa que lá existe uma matéria mais sutil, onde os espíritos vão reencarnar utilizando um corpo daquela matéria lá. Tá? Portanto, sempre haverá a reencarnação. Para nós aqui acontece de um jeito. Por exemplo, o corpo que nós utilizamos aqui na Terra, ele tem essa duração aí média de 80, 70, 80 anos, média. Nós temos hoje, é claro, pessoas com muito mais idade, tá? E ainda com condição boa de saúde. Mas quando chega aos 100 anos, 100 e poucos anos, o corpo já vai ficando mais deficiente. E aí o espírito acaba tendo a necessidade de deixar esse corpo e voltar ao mundo espiritual. E aí sim, ele tem uma nova possibilidade depois de reencarnar. Se é um espírito que já evoluiu a tal ponto que ele não precisa de ficar aqui na matéria da Terra, ele de repente ele pode ir para um planeta mais evoluído, onde lá os corpos, por exemplo, duram 300 anos ou mais, e a partir daí ele vai vivenciar uma vida mais própria dentro daquele corpo que ele pode utilizar lá naquele planeta mais evoluído. E assim, até que chegue num planeta onde, conforme você falou, já a matéria ela já é sutil a tal ponto que o espírito ele tem condições de escolher, de substituir e de utilizar a matéria de formas que não seja a reencarnatória. Tá? Mas, para a evolução, é muito importante que nós tenhamos isso dentro de nós. A conclusão que eu cheguei, depois de buscar informações em diversos lugares para poder fazer essa resposta, foi que o espírito vai evoluindo, ele vai evoluindo. E quando ele evolui, o sentimento dele aprimora a tal ponto que ele não consegue se desligar dos irmãos mais atrasados. O amor fica tão mais próximo de Deus que ele solicita e ele vem em socorro àqueles que são mais ainda primitivos e reencarna por amor. O amor faz com que, às vezes, ele se reúna, ele se una àqueles mais retardatários e, através da reencarnação, ele pode fazer isso. E aí ele vai passar um período junto e vai resgatar aquele irmão um pouquinho mais atrasado do que ele. Você concorda? Está mais ou menos dentro do que nós estávamos falando? Mais ou menos. Concordo, sim. Às vezes você tem um entendimento, no meu caso, a gente não consegue se expressar bem o que é realmente que a gente pensa. Concordo com você. É por isso que nós Concordo, estamos aqui sim. buscando fazer as leituras novamente, né? Você sabe por quê? Eu quero fazer a pergunta de que você falou que esses irmãos, eles vêm, não conseguem se desvencilhar por tanto amor e eles vêm ajudar. Nesse caso, quando eles vêm fazer essa ajuda aos irmãos mais atrasados, você pode dizer que eles continuam evoluindo nessa fase ou eles estão só numa fase de socorro e ajuda? Todas as vezes que nós nos envolvemos através de um sentimento, qualquer que seja, ou um sentimento nobre ou um sentimento deletério, nós nos transformamos. E todas as experiências que nós temos nos ajudam
a evoluir um pouquinho mais. Tanto é que hoje, por exemplo, nós estamos em casa, mas se nós fizermos aqui uma quentinha e sairmos para a rua para buscar levar esse alimento para um irmão que não tem alimento nenhum, que está ali embaixo de uma marquise ou jogado numa calçada, e você consegue pegar esse alimento e esse irmão utilizar ele e se beneficiar, você volta transformado. Então, vamos imaginar, por exemplo, o que aconteceu com Jesus. Jesus, nós já temos ele como sendo um espírito puro, certo? Nós sabemos que, em termos de evolução, essa pureza ela pode ser relativa ou absoluta. E nós sabemos que a pureza absoluta, só mesmo Deus. Ainda, nenhum espírito que nós possamos ter alguma referência conseguiu se igualar a Deus. Então, Jesus é um espírito crístico, como tem muitos espíritos também no nível de Jesus, no universo, né? Cada um se responsabilizando por uma determinada área. Então, Jesus, mesmo com toda essa evolução que ele teve, ele veio aqui e reencarnou já com a consciência e sabendo tudo o que aconteceria com ele. Mas, com certeza, ele teve mais um aprendizado. Pois ele passou, por exemplo, por uma crucificação, imagine só, né? Do jeito que foi. E tão necessário que foi para que nós possamos hoje estarmos tendo ele como referência. Então, o espírito, por mais evoluído que ele seja, se ele reencarnar, ele vai ter uma nova experiência. Essa nova experiência vai fazer com que ele se aproxime um pouquinho mais de Deus. Olha só o ponto, aqui no nosso slide, esse último item que nós colocamos aqui. Por quê? Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Então, nós temos a justiça divina. E a justiça divina, ela é sempre para o progresso. Jamais ela vai, por exemplo, tudo que acontece, às vezes nós não entendemos o porquê que está acontecendo e às vezes até reclamamos. Por que comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Por que é assim? Né? Por que eu nasci assim? Eu poderia ter nascido diferente. Mas Deus é o poder, né? É a bondade, é a perfeição. Então, ele é justo e bom para com todos. Isso mesmo. Vamos pegar o próximo agora. Agora, um outro ponto. Então, nós falamos da pluralidade dos mundos, pluralidade das existências. Agora já chegamos aqui em um dos pontos que é os espíritos. Sobre os espíritos, nós temos muito a falar, mesmo nesse estudo nosso de hoje. Por quê? Nós somos espíritos, certo? Então, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. Quando a gente fala de ser humano, o ser humano, aquele que está reencarnado, por exemplo, num outro planeta também, ele também é um ser humano. Tá? Ele é um espírito. Nós temos aqui, nós falamos em toda a humanidade, né? Então, nós colocamos aqui, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material, perecível, que se destrói pela morte física. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas seu envoltório. Tá? Então, a princípio, essas 3 frases que estão aqui nesse slide já nos coloca numa reflexão sobre o que é o espírito, né? E por que e como nós estamos aqui. Então, aqui falou sobre o invólucro que nós utilizamos na reencarnação, que é o corpo, e aqui deixa bem claro que o que morre é só mesmo o corpo, mas como nós temos dificuldade para entender isso, né? Como nós nos apegamos tanto a essa matéria, que nós parece que isso daí é porque dentre as leis divinas está a lei da evolução, né? E também a de preservação. Então nós, através de todo esse apego, por quê? Porque nós estamos inseridos nessa lei. E se assim não fosse,
nós não daríamos o valor necessário para a matéria, que é tão necessária para a nossa evolução. Ok? Nesse slide aqui, alguma reflexão a mais que você poderia fazer? Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que você Já deu uma já falou pincelada tudo. aqui, né? Beleza. Então vamos para o próximo. Ainda sobre o espírito, né? Não esqueçamos, Enilda, que nós estamos aqui formatando um material e nós estamos deixando para todos os irmãos, até aqueles que estão bem ainda no início, vendo pela primeira vez esse tema, esse assunto, né? E vai estar disponível ao público em geral, e nós até deixando aqui já uma explicação, acabamos com todo esse ensejo de continuarmos fazendo esse estudo em grupo, utilizando esse método de comunicação, esse aplicativo, e aí eu me vi formando um canal no YouTube, onde esse material está sendo deixado à disposição lá, e aí outros irmãos nossos até que não são da doutrina, estão acessando, né, e se inscrevendo no canal para Olha, acompanhar. que maravilha. Você vê como que é interessante? Às vezes você fala assim, poxa, eu estou fazendo algo aqui mais pensando na nossa turminha, não. Tem uma turma enorme aí que vai buscando, Olha, né? que bom, né? Esse entendimento. Então é muito importante que nós façamos com muito carinho mesmo. Então aqui sobre os espíritos. Há no homem 3 elementos, tá? Agora falando aqui do homem, né? Do homem encarnado aqui. No homem, 3 elementos: o corpo, a alma e o perispírito. Nessa figurinha que nós temos aqui está representando o espírito, é essa energia que nós tanto temos ainda a aprender sobre, né? A mesma dúvida que nós temos de Deus, nós temos sobre o espírito, apesar de sermos um espírito, né? E nós temos o nosso corpo físico, que é esse que nós estamos utilizando aqui na reencarnação, enquanto nós estamos habitando essa atmosfera aqui no planeta, o nosso corpo é desse jeito. E para que essa energia que é o espírito possa utilizar esse corpo, ela precisava de um canalizador, precisava de um elemento que transformasse essa energia. Não sei se você sabe, Enilda, mas a energia que o espírito tem, ela é tão poderosa. E olha que nós ainda não temos essa consciência. Nós que estamos aqui dentro do corpo aqui, ó, nós não temos essa consciência plena, não. Essa energia do espírito, ela é tão poderosa que se não fosse o perispírito, esse corpo aqui não resistiria. Então, para você ter uma ideia, do mesmo jeito, fazendo só uma comparação, imagine uma lâmpada, né? Quando a energia chega na nossa casa, lá no quadro, lá na rua, ela vem através dos cabos e chega até um transformador. Esse transformador, ele equaliza essa energia para que a lâmpada dentro da nossa casa, ela acenda e nós possamos utilizar ela desse jeito. Se não fosse esse transformador, essa lâmpada, a energia chegava e a lâmpada não resistiria. Então vamos pensar assim, o espírito é essa energia, o nosso corpo aqui é a lâmpada e o perispírito é esse transformador. Ele adequa essa energia para que nós possamos utilizar aqui. Você tinha isso bem claro com você já? Acho que sim. Então, Já pensava mais ou menos dessa forma, né? Então é isso mesmo. Que precisa ter essa ligação para que as coisas funcionem, né? E a partir do momento que a gente vai evoluindo, né? A gente vai sentindo mais a energia desse espírito, né? Acho que o corpo vai se melhorando, né? Vai se adequando e aí ele vai ficando mais latente, como é que fala? Dá para sentir mais, né? Para perceber mais essa energia. É isso mesmo. Então aqui ficou escrito assim: o corpo ou ser material. Então o corpo é simplesmente só a matéria aqui, que é impressionante também. Quando nós estudamos as obras do André Luiz, que também é um
Um dos estudos que nós estaremos fazendo, estaremos deixando no canal que acabou sendo criado, né? Aliás, eu acho que você está também no nosso grupo do WhatsApp de estudo das obras de André Luiz, ou não? Não, não estou. Não? Ah, tá Não. bom. Então, depois, se você quiser, também coloco você lá para você acompanhar. E agora também, Ok. esse estudo será feito através também desse método que nós estamos utilizando aqui e vai ficando à disposição também, tanto no canal quanto nos grupos. A alma, ou ser imaterial, espírito encarnado do corpo. Então, a alma é o espírito. E o perispírito, ou envoltório semimaterial, o laço que prende o corpo ao espírito, elemento intermediário, que é matéria também e é mais sutil. Só que o perispírito, né, que é esse corpo espiritual, ele acompanha o espírito depois da morte, aqui do corpo físico. Isso daí, então, já ficou bem claro. Então, vamos agora para o nosso slide número 10. Espíritos, ordem e classes. Ou seja, nós, conforme nós já conversamos, nós estamos imersos em leis divinas. E essas leis, nós acabamos passando por elas ao longo da nossa existência, e conforme nós vamos progredindo, nós vamos evoluindo, nós vamos atingindo determinados patamares, e o Allan Kardec, para poder organizar todo esse estudo, essa parte evolutiva, e os espíritos orientaram ele para que fizesse uma classificação. E nessa classificação, nós agora estaremos aqui, em breves momentos, dando também, porque vai nos fazer com que nós entendamos como é que o espírito inicia e até onde ele pode chegar, certo? O nosso objetivo de todo o espírito é ser perfeito, como Jesus é, e nem imaginar em ser como Deus é, mas já atingir uma perfeição relativa, o objetivo de todos, relativos mais próximos do Pai. E aí se divide em 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. A primeira coisa que o Allan Kardec fez nessa classificação é dividir em 3 grandes partes. Tá? Os espíritos não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber ou moralidade. Então, por que eles não são iguais? Porque cada um está diante do seu próprio desafio ao longo da sua existência, buscando a sua perfeição. E, num determinado ponto, ele atingiu um determinado grau. Mas, no dia seguinte, ele já conseguiu. Então, vai depender muito dele essa evolução. Vai depender só dele essa evolução. E a partir daí, essas classificações elas são feitas para a gente entender, por exemplo, por que existe um planeta todo, apesar de todos os espíritos serem diferentes uns dos outros, como que uma determinada classe habita aquele planeta. Nós aqui habitamos um planeta de provas e expiação, porque todos nós estamos equalitários nesse desenvolvimento, mesmo existindo uma diferença muito grande entre nós. Então, nós temos, por exemplo, espíritos de primeira ordem, de segunda e de terceira ordem. Tá? Espíritos da primeira ordem, que são aqueles que já são espíritos puros, são os superiores. Distingue-se por sua perfeição, conhecimentos e proximidade com Deus, que são os anjos. Então, os espíritos de primeira ordem são aqueles espíritos superiores, verdadeiramente, que nós já temos até dentro de nós como sendo os anjos, né? E aí as demais ordens se acham mais distantes da perfeição, eivadas de paixões, como a inveja, o ódio, o ciúme, o orgulho e etc. Então aqui nós já temos essa classificação
onde nós podemos ter uma referência, vamos colocar na nossa mente já essa separação, porque aí depois nós vamos entender onde nós estamos inseridos nessa classificação. Com certeza não é nos espíritos puros, pois ainda estamos bem distante, bem mais próximo da origem do que da chegada, que seriam sermos anjos. Ok? Ok. Acrescenta alguma coisa aí? Não, acho que não tem muito a acrescentar, né? Já está bem explicadinho. Maravilha. Então, dando sequência. Espíritos, melhoramento progressivo. Olha que importante, a gente já fala, o melhoramento é progressivo, isso significa que nós vamos evoluindo devagarzinho. Não tem jeito da gente dar passo maior que a perna, né? A natureza não dá saltos. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos melhoram, passando pelos diferentes graus de hierarquia. Então, todos nós, ao longo da nossa existência, hoje, por exemplo, nós já vivemos situações que nós não vivemos, não estamos mais numa época primitiva, nós não estamos habitando mais um planeta primitivo, onde nós ainda, muito embora muitas atitudes nossas ainda são tão ligadas à matéria que parece que estamos nesse mundo primitivo às vezes, né? Dentro de nós mesmos, às vezes nasce uma raiva, uma euforia, algo assim que faz com que nós entendamos que nós ainda somos aquele ser mais atrasado, né? Essa melhora se efetua por meio da encarnação, como expiação ou missão, até atingir a perfeição. Então, aqui é aquilo que a gente já tinha conversado. Nós vamos evoluindo, né, através das múltiplas encarnações, nós vamos adquirindo novas experiências e vamos corrigindo os defeitos e vamos seguindo em frente. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, na Terra ou em outros mundos. Olha aí, arrematou, né? O que a gente falou até agora. Verdade. Para você ver. Todo esse material está na codificação e também na revista, nas apostilas da Federação Espírita Brasileira, que é baseada toda na codificação, é claro, para que nós vamos organizando o nosso caminhar aqui. Seguindo em frente, ainda falando de espírito, relação e comunicação com os homens. Então aqui já está vindo para falarmos dessa natureza da comunicação dos espíritos. Os espíritos constituem uma das potências da natureza. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento. Então, quando nós estamos inseridos nessa natureza. Por isso que nós sempre temos, às vezes, os nossos pensamentos inspirados. A maioria das vezes, no Livro dos Espíritos é colocado lá que muitas das vezes nós somos guiados, nossos pensamentos, eles são, na verdade, guiados pelos espíritos. Isso não importa se são espíritos já mais evoluídos ou não. Por quê? Nós é que atraímos esses espíritos para perto de nós. Se nós alimentarmos um pensamento bom, nós vamos atrair espíritos bons. Se nós alimentarmos um pensamento atrasado, nós vamos atrair espíritos mais atrasados. Tá? Então, eles exercem ação sobre o mundo físico e moral. São a causa de uma série de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, que só encontram explicação racional no Espiritismo. Olha a importância de ter esse conhecimento do Espiritismo, né? Porque por muitos e muitos tempo os acontecimentos eram tidos como sobrenatural, como fenômenos
que não tinha explicação, e o Espiritismo veio, através da parte da ciência espírita, trazer luz para nós, até para a parte da nossa fé, para fazer com que ela, racionalmente, nós consigamos entender esses fenômenos como sendo normal. Certo? Que bom, né, que surgiu essa luz para a humanidade, né? Muitas dessas explicações mesmo que antes eram tidas, às vezes fenômenos, né, que passam por loucura e outras coisas mais, né? A doutrina espírita, ela tem a explicação, né? Então não deixa dúvida sobre essas questões. É verdade. Eu pus um quadrinho aqui dos espiritinhas que nós encontramos aí na internet, que é muito interessante. Olha aqui. Está lá no atendimento fraterno, né? Alguém na casa espírita atendendo uma pessoa que está pedindo ajuda. Me ajude. Eu sinto o meu marido sempre junto de mim. O marido dela, no caso, já era desencarnado, né? Uhum. O marido dela, próximo dela, pedindo ajuda para um mentor que está ali perto. Me ajude. Ela só vive pensando em mim. Ou seja, ao mesmo tempo que essa pessoa que está encarnada, ela foi lá na casa espírita pedir ajuda, mas quem, através do pensamento, não deixa aquele espírito desencarnado se libertar, são os pensamentos dos encarnados. Então, essa é uma das possibilidades. É verdade. Eu achei bastante interessante. Aí, eles ilustraram aqui como o pensamento dela dando um laço, né? Prendendo o espírito do marido dela, e ele ali desesperado querendo se libertar e não consegue, né? Às vezes, para a pessoa que não tem conhecimento, né, ela está lá, como fala, envolvendo, né, a pessoa desencarnada e acha que é um encarnado que está perturbando ela, né? É verdade. Mas olha que legal. Então agora nós vamos dar sequência aqui no slide 13 e ainda fala da relação e comunicação com os homens. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons nos atraem para o bem e os maus nos impelem para o mal. Exercem ação sobre o mundo físico e moral. A comunicação dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, né? Ostensiva é quando nós temos alguns médios, por exemplo, como foi o Chico, como o Eldivaldo e muitos outros, que têm uma comunicação, uma mediunidade muito ostensiva, onde eles conseguem ver os espíritos, ouvir os espíritos assim naturalmente, como se estivesse vendo encarnados, né? E tem já as ocultas, que são através que a maioria de nós temos, através da intuição, né? Através dessa forma de pensamento, onde eles nos envolvem, né? E nos ajudam, ou nos atrapalham. Vai depender mesmo da evolução de cada um. Temos uma figurinha aqui do lado, por exemplo, o rapaz está fazendo aqui uma leitura, está envolvido nos seus pensamentos e tem um espírito ali do lado acompanhando ele. É mais ou menos assim que acontece. Manifestam-se, não é? Manifestam-se espontaneamente ou mediante evocação. Então, os espíritos se manifestam também, caso nós possamos evocar do mesmo jeito que nós fazemos, né, nos momentos de mais aflição, nós evocamos Deus, né? E Deus, na sua misericórdia divina, sempre acaba mandando um representante do mundo espiritual para nos amparar, que nós, via de regra, nós o temos como sendo aquele espírito protetor, né? Nosso anjo da guarda, que algumas religiões é falado como sendo o anjo da guarda. No Espiritismo, nós temos como sendo o espírito protetor, aquele que assumiu uma responsabilidade de nos acompanhar no nosso desenvolvimento. Verdade. Né? Então, com relação ao espírito ainda, a moral dos espíritos superiores. Espíritos superiores
eles buscam estar próximo de reuniões sérias, onde predominam o amor, o bem e o desejo sincero de se melhorar. Usam de linguagem nobre, digna e elevada, e é de elevada moral. Tá? Então, todas as vezes que os espíritos superiores, eles têm grande responsabilidade, eles assumem grande responsabilidade diante do planeta, diante de toda uma população, e eles buscam realmente, quando os espíritos aqui encarnados ou desencarnados se reúnem para poder, seriamente, para buscar estudar, aprender e fazer coisas boas, ali eles estão amparando. E quando espíritos, às vezes ainda perturbados, acabam precisando de ajuda, o amparo sempre vem através de espíritos já mais próximos deles. Tanto é que esses espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. Nós sabemos que, às vezes, muitas vezes, somos ajudados por irmãos mesmo nossos que estão aqui no plano da matéria. Você nem imagina, de repente, alguém te liga e fala, como é que está? Está precisando de alguma coisa? O que está acontecendo? Aí aquilo ali te alivia, esclarece tantas coisas na sua vida, naquele momento, ou até te dá auxílio, até na matéria mesmo. O que é isso? É uma ajuda de um espírito mais próximo de nós, né? Mas Sim. sempre inspirado pelos espíritos superiores. Sim, verdade. Espíritos inferiores, entre pessoas frívolas, aonde que esses espíritos inferiores sempre vão ali? Eles estão em sintonia com pessoas frívolas, motivadas unicamente pela curiosidade e onde existam maus instintos, usam de linguagem trivial e até grosseira. Nós vemos sempre nas comunicações, né? Às vezes alguns irmãos que chegam revoltados nas reuniões mediúnicas, e então ali pelo linguajar deles você já analisa se é um espírito superior ou se é um espírito inferior, mais ou menos próximo de você. Verdade. Não adianta a gente achar que é inferior também, porque nós ainda somos, né? Bastante imperfeitos. Com certeza. E aqui outra charge aqui dos espiritinhas, tá aqui, ó. Eu só acreditaria se um espírito aparecesse. Aqui está falando de um cético, né? Aquele que é incrédulo mesmo. Eu só acreditaria se um espírito aparecesse. E o espírito ali do lado, oi, querendo se comunicar com ele, né? Aí ele fala assim, ou se uma cadeira levitasse. Mesmo ele vendo a cadeira ali se movendo, ele ainda ficou na dúvida. Ou se alguém lesse o seu pensamento. Ali do lado, ele fala assim, lesse o seu pensamento. Aí o outro que é cético já falou assim, já entendi, fui hipnotizado. Então não tem jeito, né? Igual São Tomé. Enquanto ele não consegue pegar ali, ele quer pegar o espírito, não consegue, né? Tá Verdade. certo, é bom. Vamos agora ao nosso penúltimo slide, e fala sobre a moral dos espíritos superiores. Espíritos superiores nos ensinam que, no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado. É isso que a gente sempre fala, que nós temos, às vezes, pelo nosso pouco desenvolvimento, situações do cotidiano, na nossa vida, coisas que nós fazemos, pensamos e agimos, ações que nós temos, que nós, às vezes, queremos esconder aquilo, né? Nós queremos mentir, às vezes, para nós mesmos, já que é mais fácil mentir para outra pessoa, né? Enganar outra pessoa. Isso daí são atitudes que a gente vê claramente. Você liga a televisão ali, você vai ver situações assim. Você entra na internet, você vai ver situações desse jeito. Na parte espiritual, né? No mundo dos espíritos, isso não é possível. Fica muito claro, por exemplo, você vê um espírito, o André Luiz fala muito, né, que às vezes chega um espírito já muito evoluído, aquele espírito ele vem reluzido, ele vem
com uma iluminação tão grande assim no seu perispírito, que ele se apresenta, quase que sublima. Às vezes nem dá para enxergar a forma do perispírito, de tão iluminado que aquele espírito está. Por quê? Ele se mostra daquele jeito. E quando um espírito, às vezes, inferior, sofredor, ele já se apresenta escuro, ele já se apresenta de uma forma assim, mais apagada, né? E aí o André Luiz nos fala, olha só, como que você pode... Então, para os espíritos superiores, eles fazem a leitura claramente de como nós somos. Então, não adianta a gente querer enganar ou mentir ou tentar burlar a lei maior, né? Porque do plano espiritual não tem como fazer isso, ok? Ok. Então vamos aqui com mais 3 itens aqui. Aos estados de superioridade e inferioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, aos estados de superioridade e inferioridade dos espíritos correspondem penas e gozos desconhecidos da Terra. Então, nós realmente, só quando nós chegarmos lá, é que nós vamos conseguir, talvez, entender melhor tudo isso. Mas ensinam também não haver irremessíveis, que a expiação não possa pagar. Então, isso é misericórdia divina. Por mais ainda falho que nós somos, nós já temos, através dos ensinamentos, esse entendimento de que nós podemos reencarnar de novo. Se nós não conseguimos ainda evoluir a tal ponto de que o progresso se faça, nós podemos reencarnar e vivenciar novamente tudo aquilo que nós precisamos para que nós consigamos vencer, para que nós possamos vencer aquele atraso que nós temos. Se eu guardo um ódio no meu coração e não conseguir tirar ele durante toda a minha existência, eu reencarno, por exemplo, e aquele objeto do meu ódio pode vir, por exemplo, como sendo o meu filho, e aí o amor vai fazer com que aquele ódio se apague. Os meios para o progresso, as diferentes existências, que permitem ao homem avançar conforme seu desejo e esforço. Certo? Então, a reencarnação é o meio mais legítimo, onde o espírito consegue buscar essa melhora. Verdade. Então, vamos para o nosso último? Vamos. E como nós sempre começamos com Deus, e aqui nós vamos concluir o nosso estudo de hoje com Jesus. Estamos bem, hein, Nilda? Estamos bem. Começamos com Deus e vamos concluir com Jesus, porque quando nós se fala de a moral dos espíritos superiores, né? A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nessa máxima, uma regra universal de proceder, mesmo para as menores ações, porque Cristo deixou, né, esse ensinamento. Ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei se resume nesse mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo te fizesse. Portanto, chegamos na nossa missão de hoje, que era deixar esses conceitos aqui estabelecidos, um material bem didático, né? Claro. Além de estar escrito, também nós deixamos comentado, falamos um com o outro aqui, inspirados pelos nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais que também estão próximos a nós, nos ajudando. E assim, antes que nós façamos a nossa prece final, fica aqui o tempo aí, Enilda, para que você possa deixar a sua reflexão final de hoje. Acho que tudo foi bem explicadinho, né? Ainda estamos
ainda na superfície, né? Então ficou tudo bem explicadinho. Acho que não tem muito o que explicar, não. Eu acho que essa parte final, que é a mais importante, né? Que é a moral dos espíritos superiores. E realmente ela se resume, né? Na máxima do Cristo, que é amar a todos, né? Acho que quando a humanidade chegar nesse patamar de amar ao próximo como a si mesmo, então nós estaremos num mundo melhor, num mundo mais feliz, né? Estaremos provavelmente naquele que é chamado mundos felizes, né? Onde já não há mais ódio, rancor, egoísmo. Então estaremos neste mundo aí. Acho que a gente avança para isso, né? Maravilha, Nilda. O seu gatinho acompanhou o nosso estudo. Acompanhou. É... Ela está aqui deitada aqui na cama. Que legal. Eu tô Do lado. vendo. Eu a vi aí o tempo todo. Tá certo. Então, Nilda, vamos então pedindo você fazer a prece de encerramento aí nós encerramos a nossa reunião de hoje, tá bom? Sim, tá bom. Por favor. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, nosso guia, né? Modelo para ser seguido. Ainda estamos muito distante, né? Dessa perfeição, desse modelo. Nós estamos buscando chegar lá. Vamos pedir que Jesus nos ampare sempre, nos ajude, que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nos cubra com seu manto de proteção, que possamos cada dia nos melhorar, cada dia estarmos buscando aprendizado, conhecimento, para sermos melhores, que só através do conhecimento é que a gente pode se melhorar e chegar um pouquinho mais perto, né, da perfeição, que é o objetivo de cada um de nós, a evolução, mesmo que a gente não queira, né, somos impelidos a evoluir. Que possamos estar sempre juntos com este amor, né, amando essa doutrina maravilhosa que nos inspira sempre, que nos dá esse conforto, que nos dá essa paz, que possamos todos sermos abraçados por essa espiritualidade maior e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.